estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Eu sou a professora Raquel Rezende, de Geografia. Hoje, o nosso tema é globalização. Para a aula de hoje, nós vamos compreender a produção do espaço na tensão da globalização e da fragmentação, reconhecer as novas ordens e desordens políticas, econômicas e culturais decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço geográfico. Ou seja, globalização é um termo muito usado em concursos, em provas do Enem, em mídias, né? Então, a gente vai saber primeiro alguns conceitos em relação a esse tema. Então, globalização. Qual é o conceito de globalização? É um termo que foi elaborado desde a década de 1980 para descrever, né, o processo de intensificação e integração econômica, política internacional, marcado pelo avanço no sistema de transporte e comunicação, ou seja, essa interligação entre os países do mundo. Outro conceito importante é o de mundialização. Muitas pessoas acham que eles são sinônimos, mas na verdade não são. Mundialização está dentro da globalização, né, e ela está referindo mais ao processo de internacionalização do capital, que tem a ver com as multinacionais e com as transnacionais. As multinacionais e transnacionais, o que são? São empresas, né, que geralmente são de países desenvolvidos e que instalam filiais em várias partes do mundo à procura de mercado consumidor, matéria-prima mais barata, mão de obra barata, né, para aumentar os seus lucros. Encontro dos diferentes das diferenças é um dos aspectos da globalização. Afinal, não há apenas circulação de capitais e mercadorias, mas também de informações e pessoas. Hoje é um grande fluxo de pessoas pelo mundo, a trabalho, a turismo, né, a passeio, e também de informações. As pessoas hoje elas se conectam em qualquer parte do mundo. As mercadorias também ficam acessíveis às pessoas através desse fluxo, né, que a globalização proporciona. Circulação de pessoas e informações é uma das características da globalização, uma das vantagens que a globalização nos traz, né? Ela permite que os valores, as crenças e as realidades de diferentes grupos sejam conhecidas e que as riquezas circulem por todo o planeta. Hoje é muito usual, né, a padronização da cultura das pessoas através de hábitos de se vestir, de hábitos de alimentação, de hábitos de gostos por músicas, filmes, né, exemplos, por exemplo, né, o de vestir, como que é padronizado hoje, por exemplo, com a calça jeans, na alimentação, como é padronizado hoje com a Coca-Cola, como é padronizado com os fast foods, McDonald's, né? Aqui essa imagem, a gente está mostrando aqui como que a globalização, né, ela hoje em dia, ela traz um aspecto desse encurtamento dos espaços geográficos, né? O turismo virtual, por exemplo, como que ele faz hoje parte do nosso dia a dia. Hoje a gente não precisa se deslocar para ir visitar um museu, como o Louvre, por exemplo, um parque, ou até mesmo uma reserva ambiental, uma praia. Isso tudo a gente consegue através de informações que a gente tem na internet, né, em pesquisas no Google, ou até mesmo com comunicação entre as pessoas de várias partes do mundo. Então, até agora a gente falou algumas características de globalização e algumas vantagens, né? Só que ela não traz só vantagens para o nosso dia a dia, né? Ela traz também algumas desvantagens e a maior dela é a desigualdade social, né? O crescimento dessa desigualdade. Se a gente percebe que tem desigualdade no nosso bairro, na nossa cidade, como que não vai ter uma desigualdade no mundo, né? Entre os países do mundo? Então,
Então, regionaliza-se esses países de acordo com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico. Aqueles que são mais desenvolvidos, eles estão no centro da globalização. Aqueles que são menos desenvolvidos, eles estão à margem, na periferia da globalização. Apesar das expectativas, os avanços tecnológicos e a circulação de pessoas e informações não foram capazes de erradicar as desigualdades sociais. Em muitos casos, evidenciaram e aumentaram a distância entre os que têm acesso aos recursos e a massa de excluídos, que é a maioria das pessoas e dos lugares. Aqui a gente tem uma imagem, né, para a gente estar mostrando essa desigualdade, né? Ali famílias e pessoas passando necessidades, né, com baixa renda, enquanto poucas pessoas aí detêm a riqueza, né, dos países aí. Relações comerciais. Como que é a relação comercial hoje no mundo globalizado? Na nova ordem mundial, possui semelhanças com as redes estabelecidas no século XVI. Países da América Latina, Ásia e África exportam produtos primários. Países desenvolvidos exportam investimentos especulativos e produtivos, tecnologias de ponta, marcas e patentes. Essa nova ordem mundial, né, que veio a partir da década de 1990, onde surgiram novas potências mundiais, né, ela está muito ainda ligada com como que era a economia do período colonial, né, onde as metrópoles exploravam as colônias, buscavam as riquezas, né, e hoje ainda tem essa relação. Os países mais desenvolvidos, os países centrais da globalização, eles detêm a tecnologia, eles detêm o poder, eles detêm a tecnologia de ponta, né? Então, eles ainda exploram esses países que estão aí à margem da globalização. Quais são esses países que exportam produtos primários, mão de obra barata, né? São os países da América Latina, Ásia e África. Aqui nessa imagem, para a gente estar né, vendo aí como que os produtos exportados pelos países subdesenvolvidos ou chamados países emergentes, né, e os exportados pelos países desenvolvidos. A relação de comércio, né, entre esses dois países é muito desigual, né? Os países subdesenvolvidos, eles exportam produtos primários, né? Carne, leite, madeira, recursos naturais, minério, né? E, ao mesmo tempo, aí, ele vai ter que estar exportando os produtos produzidos pelos países desenvolvidos, são produtos de alta tecnologia, que vai ser os computadores, né? A robótica, os avanços aí de medicina, os know-hows, né? Então, esse mundo globalizado, cada vez ele está ficando mais desigual nessa relação entre comércio entre os países. Economia global. O crescimento econômico das nações nos últimos séculos se confunde com a própria história das fases do capitalismo, que estabeleceu uma divisão internacional do trabalho. Países dominantes ficam com a maior parte da riqueza e as colônias tinham a função de contribuir com a acumulação de capital das metrópoles. O que é a divisão internacional do trabalho? Né? Cada país hoje tem uma habilidade, né, um segmento para poder estar produzindo produtos industrializados. Então, os países que estão à margem da globalização, os países periféricos, né, os países subdesenvolvidos, eles ainda exportam esses produtos primários e mão de obra barata, né? Então, a divisão internacional do trabalho, o trabalho mais simples vai ficar com os países subdesenvolvidos. Os trabalhos mais desenvolvidos vai estar nos países desenvolvidos, né? Onde aí que vai ter as pessoas com uma experiência de uma qualificação melhor, né, nas empresas. Economia global. Por que todos os países não possuem o mesmo nível de desenvolvimento? Aqui a gente tem uma imagem, né, da África, que todo mundo sabe aí que é um continente onde que a maioria dos países são subdesenvolvidos,
né, que estão aí bem à margem da globalização, onde que eles sofrem, além da pobreza, muitas vezes da pobreza extrema, né, da falta de apoio até para esses países. E a gente vai ter aqui os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, né, um país aí que se destaca na globalização, que se destaca na nova ordem mundial como uma economia forte, né, na globalização. Aqui, então, a gente vai falar sobre como que a globalização, ela regionaliza esses países, né? A gente vai ter aí algumas características desses países desenvolvidos. População com alto nível de vida, né? A população dos países desenvolvidos, elas têm acesso à educação, a boa qualidade de saúde, né? De lazer, bons indicadores sociais, né? Uma expectativa de vida elevada, baixíssimo nível de analfabetismo, baixíssima taxa de mortalidade, até mesmo mortalidade infantil. Vai ter uma agricultura intensiva, alta produtividade, utilizando máquinas modernas, insumos agrícolas, produzindo para exportar para vários países. Elevados índices de urbanização. A maioria das pessoas vivem em cidades, né, cidades geralmente muito bem estruturadas, com serviços para atender todo tipo de pessoas. Setor secundário e terciário muito expressivo. O setor secundário, que são as indústrias, e o terciário, que é o comércio, a prestação de serviço, ele tem muito a oferecer para as pessoas, né, para a população dos países. Elevado PIB per capita, né? As pessoas têm um alto padrão de vida, têm salários altos, né? Forte industrialização, a indústria, principalmente como a gente está falando aqui, a indústria de ponta, ela é muito desenvolvida, de tecnologias, né? De celulares, de robôs, de computadores, e eles desenvolvem esse tipo de indústria, né? Esse tipo de material. E o setor, forte industrialização, setor quaternário muito desenvolvido. Qual que é o setor quaternário? É um setor novo, né? Que é o setor aí da tecnologia de ponta, dos satélites, né? De aviões, ultrassons e televisões, chips de computador, e muito desenvolvido. Aqui a gente vai ter uma imagem, né, para mostrar como que são essas relações nesses países, né, uma família bem estruturada, feliz ali, né, com uma qualidade de vida bacana, e os estudantes ali com um acesso excelente à educação, à urbanização, a máquinas, né, para desenvolver agricultura, muita indústria. E aqui a gente vai ter as características dos países subdesenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos são os países da periferia da globalização, aqueles que estão à margem desse processo, né, dessa ligação dos países. Então, ele vai ter forte dependência econômica e tecnológica dos países industrializados, eles dependem economicamente, depende da indústria desses países, depende do know-how desses países para ele estar desenvolvendo a sua economia. Dívidas externas, geralmente com dívidas externas altíssimas, né, sem até muitas vezes condições de estar resolvendo, pagando essas dívidas. A agropecuária destinada à exportação, a agropecuária é monocultora, né, produz para exportar, não internamente para o país, mas para exportar para outros países. Baixa expectativa de vida, né, enquanto os países desenvolvidos têm lá uma expectativa de vida acima de 80 anos, os países subdesenvolvidos a expectativa de vida é de 60, 70 anos no máximo. Uma grande alta taxa de desemprego e subemprego, ganhos do setor primário superior aos demais, né? Agricultura, extrativismo, sendo superior à indústria, ao comércio.
Então, aqui a diferença das imagens, né? Aqui, então, a gente tem, né, o comércio, uma feirinha, né? As pessoas aí desanimadas porque não tem emprego, a tecnologia quase que a gente não tem a tecnologia, né? Que a gente tem exportada de outros países. A agricultura ainda usa muita mão de obra, né? Sem usar muitos insumos, sem usar muitas máquinas, né? E como que é a globalização no mundo do trabalho? Né? As empresas na globalização, elas atingem um mercado mais amplo e, consequentemente, a maior competitividade pelos espaços e consumidores. A concorrência é um fator predominante e as empresas necessitam de constante reestruturação na produção e na busca de novos mercados consumidores. Então, se eu mudo o mercado consumidor, eu vou mudar também o meu trabalho. Né? As empresas, elas estão concorrendo hoje não só localmente, mas elas estão concorrendo globalmente, né? Com outras empresas do mundo todo. Então, ela vai precisar de trabalhadores, né, que vai alinhar isso, que eles vão criar novos produtos, que eles vão desenvolver produtos que atraiam o mercado. Então, a gente vai ter aí, né, os trabalhadores, eles devem ser cada vez mais qualificados e criativos. A maior parcela da população não está qualificada o suficiente para ocupar os melhores postos e acabam sendo excluídos do mercado. Isso acontece nos países subdesenvolvidos. Depois da segunda metade do século XX, em busca de maiores lucros, grandes empresas procuraram novos espaços, especialmente em países desenvolvidos, para se instalarem. A economia globalizada exige produtos com custos cada vez menores. Os países em desenvolvimento oferecem mão de obra barata, matéria-prima, energia, mercado consumidor e incentivos. A globalização e a urbanização. Né? Hoje, as cidades, elas estão com a maior parte das pessoas vivendo em cidades devido a esse processo de globalização. Né? A velocidade apresentada pela urbanização em nossos dias possui estreita relação com o processo de globalização e o processo tecnológico, que facilitou a mobilidade populacional devido a esses avanços no meio de transporte. Hoje as pessoas se locomovem mais, se conectam mais, né? Então isso é uma característica de centros urbanos. Cidades globais são as cidades que têm importância mundial, que são aí Nova York, Tóquio, Paris, Londres, né? São Paulo é considerada uma cidade global aqui do Brasil, onde a gente vai encontrar todos esses investimentos, né? Bancos, bolsas de valores, indústrias multinacionais, é onde que a gente vai ter os maiores centros de cultura, os teatros, os eventos. Essas aqui são as referências, né, que eu preparei a aula de vocês. Brasil Escola, o Canva e o Projeto Araribá, o livro Projeto Araribá. Então, até a próxima aula, fiquem em casa, estudem, para a próxima aula vocês estarem bem afiadinhos aí sobre globalização. Obrigada!